Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso e é com muita satisfação que estamos aqui para compartilhar com todos vocês mais um vídeo sobre os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Nesse ano 2025, estamos estudando a Grécia Antiga e já temos aqui na playlist desse canal os estudos sobre os versos dourados de Pitágoras e agora no segundo semestre estamos estudando sobre o livro A República de Platão. Hoje o nosso objeto do estudo é o livro 3 da República de Platão. Então já vamos aqui compartilhar os nossos estudos. Vou deixar aqui tudo certinho para a gente poder começar o projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, Grécia Antiga. Os nossos objetivos sempre que estamos trazendo esses estudos é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos para a nossa vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade através do nosso testemunho, a agenda do primeiro semestre, onde estudamos os versos dourados de Pitágoras, e hoje nós estamos aqui para compartilhar o estudo que fizemos do livro 3, e aqui está a nossa agenda para os próximos encontros, então vamos seguindo em frente. A República de Platão, este é o livro que nós estamos utilizando, e para dar início aqui às nossas reflexões, sempre trazemos um pensamento, e o pensamento é do próprio Sócrates, que diz: se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente repartidos em partes iguais, para cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos infortúnios. O livro 3 que estudamos, né, vem falar os diálogos de Sócrates, de Adimanto e de Glauco. Né? Esses personagens, a gente pode ter uma ideia deles, não apenas como uma figura ali que se encontram nesses diálogos, né, essas personagens, mas também podemos fazer uma ideia de uma comparação, né, uma linguagem figurada, né, retórica, que eles podem também representar aspectos da alma que busca a elevação. O mestre interior, que é o Sócrates, o discípulo que aspira à luz, que é o Glauco, e o questionador, que representa o crivo da razão, Adimanto. Então, seria como se fosse o nosso estado interior, né? Aquele que busca a sabedoria, aquele interior nosso que está aqui nesse canal, tentando entender os conceitos, tentando transcender o próprio entendimento das leis universais, na representação de Sócrates. Glauco seria nós que estamos também buscando esse entendimento, né, ser banhado por essa luz, e o Adimanto seria a nossa razão, aquele que busca os conhecimentos pautado na coerência lógica, na razão, na fé raciocinada, tanto pregado pelo Espiritismo também. Então já vamos aqui para o primeiro tópico, lembrando sempre que nós estamos tentando dividir os livros em tópicos para ficar mais didático, mais fácil da gente entender. E um dos tópicos que separamos aqui é a educação como purificação da alma, né?
E da onde que vem isso? Vem de um diálogo, de uma frase que diz: devemos então começar pela educação musical antes da ginástica. Ali era uma discussão entre o Sócrates e os discípulos de Sócrates, que está, lembrando sempre, tentando construir na imagem, né? Tentando construir na imaginação, a imagem dentro da mente, uma cidade perfeita para, através desta construção mental, chegar numa ideia forte de justiça. E aqui, nesse trecho, Sócrates discute a importância de começar pela música e pela poesia, pois elas moldam a alma desde cedo. Ele vai censurando os mitos, né, que corrompem a moral. Revela que a educação é uma forma de purificação espiritual, afastando imagens que mancham a alma e aproximando a alma da sua verdade. Sócrates ele vai criticando alguns mitos que existiam e existem até hoje, né, na cultura da Grécia Antiga, porque alguns mitos corrompiam a ideia da moralidade e traziam, né, no imaginário, na consciência daqueles jovens que estavam sendo moldados, uma ideia distorcida da moral real que deveriam ter as pessoas. Então, nessa construção dessa cidade imaginária, ele vai pontuando sobre esses aspectos. O tópico 2 vai falar da virtude como um escudo espiritual. Então, a frase que nós extraímos do diálogo é: a coragem é a conversão da opinião correta e legítima sobre o que deve ser temido e o que não deve ser temido. Platão, Sócrates, ele define coragem como uma preservação interior, não apenas bravura física. A alma corajosa é aquela que se mantém firme diante dos medos, diante das tentações, e com isso ela é protegida por uma virtude, como se fosse um escudo espiritual contra a decadência. Então, na hora que a gente vai lá olhar, né, o enfoque da coragem, lembrando sempre que nós estamos nesses diálogos do livro A República, nós estamos tentando extrair uma ideia transcendental, né? Uma ideia mais espiritualizada e não tão mundana como muitas vezes é interpretado, né? Nem muitas vezes, né? Como é interpretado esse livro, trazendo muito na ideia da governança, na ideia da formação da sociedade, porque ele trabalha muito isso, mas lembrando que o princípio das ideias desse livro é a base da justiça, tentar ver o que é justo e o que não é justo nos nossos relacionamentos. E aqui, nos nossos estudos, estamos dando um viés mais espiritual do que material. A música e a harmonia interior. Então, os ritos e as harmonias devem penetrar na alma e nela despertar a graça e a beleza. Essa é a frase extraída dos diálogos desse tópico 3. Então, a música é vista como uma força que molda o caráter e a alma. Ritmos harmônicos despertam ordem interior, enquanto dissonantes perturbam. É uma visão espiritual da vibração e da sintonia da alma como alimento energético. Bem legal e bem interessante essa visão. Então, lembrando sempre que quando estudamos os versos dourados de Pitágoras, nós vimos, né, na vida de Pitágoras que esse grande sábio pré-socrático, quer dizer, que veio antes de Sócrates, que nós estamos discutindo aqui, esses diálogos é de Sócrates. Platão
ele relata o diálogo de Sócrates, tá tendo ali com os discípulos, né? E esses discípulos também, irmãos de Platão. Então, quando nós estudamos Sócrates, nós vimos que quando nós estudamos Pitágoras, nós vimos que Pitágoras é aquele grande sábio que conseguiu identificar as divisões harmônicas da música, criou conceitos, nomes que nós utilizamos até hoje. Então, a música lá na época da Grécia Antiga, ela tinha um conceito também que transcendia, né? A música, os números, a numerologia e etc. Ela fazia parte de um conceito para poder explicar a dimensão natural ou a dimensão, as leis, né, que regiam ali toda a nossa vivência, todos os aspectos cósmicos, porque eles olhavam o mundo com uma integralidade, eles não ficavam só vendo a nossa vivência mundana, mas eles transcendiam disso e a música era um desses aspectos. Por isso que aqui, né, Sócrates também se apoia muito na música, e é bem legal, ó, ele vai fazer a analogia da música, né, que tem vibração e que tem sintonia, porque os harmônicos eles têm que se unirem, né, uma melodia agradável ao nosso ouvido, e ele faz essa analogia com a vibração e a sintonia da alma. Olha como que isso é importante hoje, agora depois de milhares de anos desse conceito ser difundido lá na Grécia Antiga, hoje aqui nós sabemos que temos que entrarmos em sintonias de energias positivas, vibrarmos as nossas energias para que a gente entre em ressonância, né? Entramos em harmonia com outras vibrações positivas que vai nos trazer equilíbrio físico. Bem interessante e bem legal. Então, no tópico 4 a gente já vai mudar um pouquinho para a ideia de disciplina. Como que a disciplina, né? Disciplina como um caminho de autodomínio. Olha que interessante, aqui ele vai falar muito da disciplina como um caminho de autodomínio. Então, para quem fez escola de aprendiz de evangelho, vai começar a entender por que lá nós temos certas condutas de disciplina que são simples, né? Cumprimento do horário para início, para fim, fazermos as nossas atividades que são solicitadas, termos a disciplina na nossa vida, para que com a disciplina eu consigo me dominar, autodominar. E a frase que a gente traz aqui do livro 3, A República de Platão, é: a ginástica deve ser praticada com moderação, pois o excesso produz brutalidade e a falta produz fraqueza. Então, é a disciplina da gente fazer as coisas com equilíbrio, né? Nem muito, nem pouco. O muito atrapalha, o pouco também atrapalha. É essa ideia da gente ter esse equilíbrio, nós verificamos em todas as tradições das escolas iniciáticas do passado, que nós já estudamos aqui nos anos anteriores. Todas elas vão falar sobre esse equilíbrio que temos que ter nas nossas vidas, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, em tudo. E isso é uma tônica, né? E aqui também vem falar um pouquinho sobre esse equilíbrio com o nome de disciplina. Temos que disciplinar-nos para atingirmos o autodomínio, para termos equilíbrio nas coisas que fazemos. E a disciplina física é o reflexo da disciplina da alma. O equilíbrio entre força e suavidade é um caminho espiritual para o autodomínio, onde o corpo deve ser a alma, onde o corpo, perdão, serve a alma e não a domina. Olha que interessante, aqui a simbologia, a analogia do corpo, né? São os nossos desejos, são as nossas paixões,
são as coisas mais ligadas à matéria, né? O corpo como alma material, simbolicamente, e a alma, aquilo que transcendente, que transcende a matéria, né? Que são as coisas mais espiritualizadas, né? Então, quem que tem que dominar? É a alma. A alma tem que estar no controle do corpo. Isso quer dizer que não é o desejo que me leva à ação, e sim é a minha alma, a minha consciência, a minha razão, o meu entendimento que vai me levar à ação e não o meu desejo. Cada vez mais que eu consiga que a minha razão, o meu desejo, o meu eu domine os meus desejos, as minhas paixões, as coisas que estão ligadas ao corpo, ao mundo, eu tenho mais domínio de mim mesmo, e essa é a ideia de todas as escolas iniciáticas do passado, inclusive da Grécia Antiga. Tópico 5 vem nos mostrar a ideia da imortalidade da alma como fundamento ético. Né? A frase que extraímos do livro é: não devemos dizer que os deuses causam males aos homens bons, ao censurar os mitos. Sócrates, Platão, atribuem injustiça aos deuses. Então, tem muitos mitos da Grécia Antiga que vêm, tipo, humanificar, né? Personificar na forma humana os deuses com os nossos mesmos sentimentos, mesmas falhas, mesmos desvios da moral. Então, muitos deuses lá têm desvios morais iguais aos homens aqui. E Sócrates é um que combate esses mitos, né? Censura esses mitos, que vai atribuir injustiça a deuses. E ele vai construir, né, Platão e Sócrates, ele reforça a ideia de uma ordem divina justa. Ele constrói ali a dentro dos diálogos, ele mostra, né, racionalmente, que se é injusto, não pode ser chamado de Deus, e se for chamado de deuses, ou Deus, ou deuses, ele tem que ser justo. Então, ele vai construindo essa ideia, né, da justiça, e a gente vê dentro das atribuições de grande maioria das religiões aqui ocidentais, também atribuindo a justiça como sendo um atributo divino, né, uma qualidade da divindade de Deus. Então, lá ele também moldava isso, que uma coisa não pode ser a outra, né? Se chamamos de deuses, logicamente tem a ordem divina justa. Se é injusta, não podemos chamar de Deus. Então, ele sugere que a alma está ligada a essa ordem da justiça e que sua conduta tem consequência além da vida terrena, bem semelhante da forma que nós aqui encaramos, né, essa divindade. Então, quanto mais justo eu for, porque eu estou ligado a essa ordem da justiça, então a minha conduta terá consequências. Se eu não for, né, se eu não agir dentro da justiça, eu terei consequências. Se eu agir dentro da justiça, eu também terei consequências. E aí depende do enfoque religioso que estamos dando. Se nós pegarmos o protestantismo aqui no Brasil, né, aqueles que são conhecidos como os evangélicos, ou pegar os católicos, ou pegar os espíritas, nós veremos que eles têm um conceito meio similar, porque cada um vai ser julgado pela sua conduta, que terá uma consequência. Se for uma religião, pode ir para o céu, pode ir para o inferno, purgatório, pode ir para o umbral, pode ir para uma colônia espiritual. Nós vamos mudando os nomes, porém, o
conceito final é muito similar, né? É muito similar, não é semelhante, mas é similar. Então, assim, o conceito está muito próximo, difere algumas coisinhas, tem mais convergência do que divergência, e isso vem muito ao encontro que nós estamos vendo aqui, olhando um foco espiritual dentro desses conceitos que Sócrates vem trazendo. No tópico 6, perdão, o tópico 6 vai falar a verdade como semente divina. Então, a frase que extraímos aqui, o tópico é: devemos evitar que os jovens ouçam histórias falsas que os levem a desprezar a verdade. De novo, Sócrates combatendo os mitos, né, que existem até hoje, mas os mitos antigos lá, que ele, na época de Sócrates, já tinham ali muita força dentro da sociedade grega, e ele combatia isso. Por quê? Porque ele não queria, né, muitas vezes, que trouxessem para os jovens conceitos, histórias que poderiam tirá-lo da verdade. E olha só que coisa interessante, estamos falando aqui da verdade. Como que hoje em dia estamos vivendo uma era que nós aqui utilizamos uma palavra que não é brasileira, que é uma palavra chamada fake news, que é uma palavra americana, que quer dizer notícias falsas ou mentirosas ou não verdadeiras, e é muito utilizado como uma ferramenta, às vezes, de propaganda, utilizando algo que não é verdade. E como hoje isso é difundido de uma maneira tão natural, que você faz algo que não é verdadeiro, você distribui aquilo como sendo uma verdade e coloca ali, né, dentro das pessoas, as pessoas ouvindo a semente de algo que não é verdadeiro. E muitos pegam isso como verdade. Olha só, e assim, às vezes até não dá para entender muito bem como que ninguém fica constrangido de criar isso e distribuir isso, e a gente vê isso acontecer diariamente, sei lá, a cada minuto, a cada hora, muito, muito constante. E o que nós estamos tentando aqui nesses estudos é resgatar a verdade em todos os aspectos, para que nós construamos dentro de nós essa verdade que transcende as coisas mundanas e que não deixe essas coisas mundanas nos afetarem. Então, nós devemos lá, conforme Sócrates, Platão traz aqui, né, evitar que esses jovens vão escutando histórias, nós podemos trazer para o nosso dia a dia, tomar cuidado com o que a gente propaga, né, as histórias que a gente propaga, para que não despreze a verdade. Então, vai criando algo, um conceito ali que não é verdade, que hoje em dia se usa o fake news e acaba virando uma verdade. E olha como que nós estamos hoje, milhares de anos depois de Sócrates, ainda nos deparando com os mesmos conceitos que eles discutiam lá no passado. Nós estamos ainda discutindo, depois de milhares de anos, o mesmo conceito. É como se a gente ficasse num ciclo de repetição da mesma história em épocas diferentes. Então, creio, né, pelo menos eu creio, estou me esforçando a isso, para que a gente possa dar um passo além e deixar esse ciclo que estamos vivendo há milhares de anos para um novo ciclo. E esse é um dos conceitos espíritas de renovação do nosso planeta, de transformação, da gente sair de um grau evolutivo e irmos para outro. E é esse esforço que todos nós, como sociedade, precisamos fazer, é dar um passo além para sair desse ciclo que vem se repetindo há milhares de anos. E aqui ele vai falar que a verdade é vista como uma semente
que deve ser plantada desde cedo no coração das crianças, dos jovens, né? Histórias que vão corrompendo a alma enquanto verdades elevadas a nutrem. Então, a gente precisa trabalhar com a verdade, como sementes divinas que florescem em virtudes. Temos que trabalhar a verdade dentro de nós. Já dizia Jesus para todos nós, né? Conheça a verdade e ela vos libertará, não ficará preso. E para quem gosta de filme, nós vemos isso, né, acontecer nas trilogias, nos filmes, principalmente aqueles filmes de ficção científica que têm um fundo, né, de verdade, que nós podemos tirar fazer várias ligações com o que nós estamos estudando, que é chamado Matrix, né? Então, às vezes a gente vive num mundo que não é o real, e aí a Matrix que está por fora, ali naquele filme, a ideia, né, computacional, a ideia de ter uma inteligência por trás que controla tudo, que a gente fica ali meio dormindo, meio sonolento numa vida, enquanto a realidade é outra, né? E a gente pode fazer essa analogia entre a vida da matéria e a vida do espírito. Estamos aqui na matéria, mas a nossa vida real é a vida do espírito. E aí, essa verdade, às vezes, muitas pessoas não conseguem ver durante a vida na matéria. É só um parênteses aqui para a gente poder refletir um pouco, sair aí em busca dessa verdade, para que ela possa florescer virtudes dentro de cada um de nós. No tópico 7, eles vão falar dos guardiões, que são aqueles que iam proteger, né, a cidade de forma a ter uma sabedoria, ter uma justiça. E aí o guardião ele tem que é como se fosse o sacerdote da justiça. Então, esse guardião é aquele que ia estar preservando essa cidade imaginária como o guardião da justiça. E a frase que a gente traz deve ser guardiões não apenas na cidade, mas da lei e da verdade. Então, aquele que guarda, né, os guardiões são aquele que vai cuidar tanto da lei, da justiça e também da segurança da cidade, podemos dizer assim. Os guardiões são mais que soldados, são sacerdotes da ordem espiritual. Sua missão é proteger o bem, a justiça e a verdade. Valores que transcendem o mundo físico. Olha que interessante. E nós estamos, né, já no livro 3, construindo a cidade ainda imaginária, ali junto com Sócrates, com Diamanto e com Glauco, com Adimanto e com Glauco, para podermos irmos desenvolver o conceito de justiça e esses guardiões da cidade, que toda cidade precisa ter seus guardiões, né? A gente pode fazer analogia que a gente pensar aí como sendo o exército, a aeronáutica, a polícia, lá, naqueles guerreiros, né? Na época de Sócrates, né? Aqueles que guerreavam, hoje em dia são aqueles que, teoricamente, protegem a sociedade, ou deveria proteger a sociedade, né? A polícia, os militares, ter a proteção, e é eles que guardam o bem-estar da sociedade, o bem da justiça e o bem da verdade. Tem que fazer essa guarda aqui na ideia aí de construção da cidade perfeita que está sendo desenvolvida no imaginário das nossas personagens. Então, a frase que extraímos é a alma como campo de batalha entre a luz e a sombra. Então, a alma vai estar num campo de batalha entre duas polaridades, né, que nós estudamos bastante
no livro Caibalho, módulo 1, Egito Antigo. Então, essas duas dualidades, a luz e a sombra, e aí a gente vai ver que, na realidade, não existe dualidade, né? Que não existe sombra, o que existe é a falta da luz, e isso a gente já consegue entender muito claramente. Então, não devemos permitir que os jovens. Opa, estou indo para trás, perdão. Não está certo. Que os jovens ouçam que deuses lutam entre si. Então, ao rejeitar os mitos que mostram conflitos divinos, Platão propõe uma visão de harmonia espiritual. A alma humana é o verdadeiro campo de batalha e deve escolher entre forças elevadas e forças degradantes. Olha que interessante, né? Hoje em dia, nesse momento histórico que estamos vivendo, nós, com certeza, já deve ter ouvido falar sobre a verdadeira batalha que nós temos que fazer. Não é mais para fora de nós, né? Se nós pegarmos aí a história, vamos pegar a história do cristianismo, né? Quantas batalhas externas nós fizemos, né? Cruzadas, inquisições, forças as outras pessoas a terem a ideia ou a terem o mesmo a mesma fé, o mesmo conceito, né? Tudo externo para fora. Hoje, a grande batalha é para dentro, e aqui a gente vê essa analogia que estamos fazendo com o livro A República, que a grande batalha vai ser o que nós estamos escolhendo dentro do nosso livre-arbítrio. Qual é o tipo de ação, de força que eu estou escolhendo dentro do meu livre-arbítrio. No tópico 9, a unidade entre corpo, alma e sociedade. Né? A educação deve moldar o indivíduo para que esteja em harmonia com a cidade. Então, olha que legal, nós temos que ter a harmonia entre todos. E aqui a gente vê que a formação do ser é vista como uma parte do todo maior. A alma bem formada contribui para a harmonia da sociedade. Uma visão espiritualizada de interconexão entre as coisas pequenas e as coisas grandes, o microcosmo e o macrocosmo. E isso vem muito alinhado com os pensamentos que nós estamos estudando aqui em cada escola iniciática diferente, em cada civilização diferente, porque todas elas vai fazer essa interligação entre o que é pequeno e o que é, né, e o grande. O que acontece aqui, né, numa parte menor, vai acontecer numa parte maior. Então, o que acontece dentro do meu lar pode ser um reflexo da sociedade. O que acontece numa sociedade pode ser o reflexo da cidade. O que acontece na cidade pode ser o reflexo que está acontecendo num país. O que acontece no país é o reflexo que está acontecendo no mundo. E por aí vai, sempre o pequeno indo conectado com o grande. Se nós pegarmos os preceitos, né, os princípios herméticos que estudamos no Caibalho, né, primeiro módulo aqui que vimos em 2022, nós veremos que lá tem um dos princípios que fala o que está embaixo é igual ao que está em cima, e ele é muito parecido com essa interligação entre o microcosmo e o macrocosmo. O nosso último tópico aqui, que separamos do livro 3, é a formação do ser como iniciação filosófica. E a frase que nós pegamos lá dos diálogos devem ser testados em provações para que se revele sua verdadeira natureza. Então, nós vamos aqui fazer a formação da iniciação, né, para ver a sua natureza, as provações. A educação dos guardiões é uma iniciação
espiritual exige provações, elevações e ascensão. A alma é lapidada como em um rito iniciático, rumo à sabedoria e à luz. Interessante, para que a gente possa, então, ir lapidando a nossa alma através das nossas provações, das nossas expiações. Esse é dos ensinamentos espíritas, né, que esse mundo que estamos vivendo aqui é um mundo de provas e expiações, e lá nós vamos fazer toda essa lapidação da nossa alma em busca da nossa ascensão. Então, aqui nós extraímos 3 tópicos que estão ligados ao que nós entendemos como a essência do que nós estudamos aqui no livro 3, né? Ter disciplina para auxiliar o nosso autodomínio, escolha como guia do caminho, né? E lapidar a alma com as aprovações. Então, a gente vai ter a nossa escolha que vai guiar os nossos caminhos e as provações vai nos auxiliar a melhorar a nossa alma e a disciplina vai nos ajudar no nosso autodomínio. Sempre tentamos fazer um paralelo, né, um cruzamento, às vezes é nem paralelo, mas é cruzar os preceitos que estudamos aqui nesse livro A República, no livro 3, com as ideias da Bíblia hebraica, da Bíblia cristã e do Espiritismo. E aí nós pegamos no livro da Bíblia hebraica, Provérbios, capítulo 6, verso 23, porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha que interessante. Lá nos Provérbios, falando que a disciplina que nos repreende é o caminho da vida. E nós vimos no estudo aqui que a disciplina ela serve, né, como auxílio ao nosso domínio. No livro de Daniel da Bíblia Hebraica, no Velho Testamento, capítulo 12, versículo 10, muitos são purificados, limpos e refinados por essas provações, e os perversos, porém, contribuirão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. Então, Daniel já falando aqui das provações, porém, que purifica, porém os perversos não entendem, né, que essas provações nos limpa, nos refina, nos purifica. Apenas o sábio compreende esse significado. Na Bíblia cristã, Novo Testamento, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, e vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Então, Paulo de Tarso instruindo os efésios a colocar nos seus jovens disciplina e correção na vida do Senhor. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 3, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, as provações produzindo algo em nós, né? Nos lapidando, nos transformando, produzindo aqui, segundo Tiago, perseverança. Já na parte do Espiritismo, o livro que pegamos aqui para trazer o trechinho, A Vida Conta, capítulo 3, que tem o título Anotações de Fé, que diz, e talhada em madeira,
A mesa que te apoia o pão de cada dia foi nobre vegetal, arrebatado na gleba para aguentar a serralheria. Pedra que te suporta a resistência, resguardando o equilíbrio que a domina, passou por marteladas muitas vezes, a fim de se ajustar à disciplina e por aí vai. Então, aqui a analogia feita nessa mensagem é que a madeira teve que se disciplinar na serralheria para se transformar em mesa, e a pedra teve que se disciplinar na martelada para se transformar no piso, na parede, e por aí vai. A ideia aqui da mensagem. Então, a disciplina transformando nós, né, aqui analogamente, a madeira e a pedra, mas trazendo para nós, né, transformando nós mesmos, mesmo que às vezes a gente tem que suportar as marteladas das dores, né, o serrote, às vezes da incompreensão, mas isso vai fazer com que nos auxilie na nossa purificação, na nossa transformação da alma. Do livro Abrigo, capítulo 4, que tem o título Na Sementeira da Vida, nessa claridade celeste, os instrumentos de nossas provações convertem-se em benefícios e os obstáculos no caminho surgem aos nossos olhos por divinos apelos à imortal alegria. Então, olha lá, que as provações vai surgindo como divino apelo para que a gente se transforme e seja mais feliz no futuro. Nosso exercício prático que fizemos aqui no nosso momento de partilha, quando estávamos estudando em grupo, de que maneira a educação da alma nos inspira a cultivar virtudes espirituais em nossa própria jornada interior. Então, aqui nós discutimos lá, né, enquanto estávamos estudando, colocamos nossos pontos, que não é o caso que a gente faz aqui na distribuição do vídeo, e o nosso próximo estudo, o nosso próximo objeto é o livro 4, e a proposta aqui do exercício prático para refletirmos enquanto estivermos estudando o livro 4 é como cultivar a coragem espiritual, parte irascível, sem cair em agressividade. E é isso, pessoal. Agradecer demais aí o, o acompanhamento de vocês, agradecer demais as vibrações amorosas, agradecer demais o incentivo de estarmos aqui a cada encontro, a cada vídeo. Meu muito obrigado. Que possa essas reflexões trazer algum alívio, possa trazer algum insight na nossa mente, possa modificar os nossos sentimentos, as nossas ações. E esse é o nosso propósito, trazer a reflexão para cada um olhar para dentro e ver o que pode fazer com essas reflexões no dia a dia. Agradeço muito a participação de todos, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.